Parece que o Brasil não para de passar vergonha lá fora. E exatamente isso. Esse governo Lula está simplesmente acabando com toda e qualquer reputação que o Brasil tinha lá fora. O chanceler alemão, ao voltar para a Alemanha, ele revela que até os jornalistas não aguentavam mais ficar no Brasil, né? Tamanha a falta de infraestrutura e pobreza da cidade que foi sediada a COP30. Vamos ouvir aqui e entender, mas antes disso, já chega dando aquele like aí para ajudar na divulgação desse vídeo. Sem mais delongas, vamos para a reportagem. E o chanceler alemão Friedrich Merz chamou atenção ao falar sobre a visita ao Brasil durante a cúpula de líderes da COP30. Ele disse que a comitiva alemã ficou contente em deixar Belém e afirmou que nenhum jornalista queria ficar no Brasil. Olha só. Vou traduzindo aqui, tá? Porque ficou pequena a letra. Perguntei a alguns jornalistas que estiveram comigo no Brasil. Na semana passada, quem gostaria de ficar lá? Ninguém levantou a mão. Todos ficamos contentes por voltar à Alemanha, saindo daquele local. Onde estávamos na noite de sexta-feira para sábado. Está falando da COP30 lá em Belém, pessoal. A CNN entrou em contato com o Itamaraty para comentar a fala do chanceler alemão. Ainda não tivemos resposta. O espaço está aberto, mas a gente volta a falar com o Caio Junqueira sobre esse assunto. Caio, conta pra gente como é que essa fala do chanceler alemão está repercutindo aí em Belém. Bom, repercutiu muito mal, obviamente, principalmente na delegação brasileira, né? Num primeiro contato aqui com o integrante do governo, Juliana, para repercutir, para pegar uma leitura, uma avaliação, chegaram a achar até que era uma pegadinha por parte de inteligência artificial e por aí vai. Depois evoluiu, quando a gente mostrou que era de fato real, para uma leitura de que se tratava de uma grosseria inacreditável. E oficialmente nós fomos atrás também ali dos representantes do governo brasileiro em Brasília, questionando se haveria alguma resposta formal às declarações, disseram que não e que cabe ao chanceler alemão explicar o contexto da sua fala e da sua crítica, ou seja, pelo menos por hora, os primeiros sinais ali são de um incômodo, uma revolta, mas não vai ter, pelo menos por hora, até segunda ordem, uma resposta formal do governo brasileiro, claro, para evitar que isso escale, para evitar também, Juliana, que isso leve a mais um entrave, mais um ponto de difícil aqui, que atrapalhe as negociações aqui em Belém também, para não expor ainda a capital paraense, sede da COP30. Lembrando que na semana passada, Juliana, houve aquela carta da ONU, né, da Secretaria Executiva da UNFCCC, que organiza a COP, pedindo tanto ao governador do Pará, Alder Barbalho, quanto ao presidente da COP, o embaixador André Corrêa do Lago, quanto ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, melhorias na infraestrutura aqui do espaço na COP, né, devido a problemas de refrigeração, vazamento, falta de água, enfim. Então, meio que por aí, é mais um episódio ali dentro dessas críticas que foram oficializadas na semana passada. Mas em termos de governo brasileiro, silêncio, mas no bastidor, um incômodo muito grande, considerando uma grosseria inacreditável essa declaração, Juliana. Tá aí, pessoal. Então, o chanceler alemão falando a verdade e aí o Brasil considera uma grosseria. Tá bom, beleza. Pessoal, continuando aqui, a gente vê o prefeito de Belém, né, onde foi sediada a COP30, criticando esse chanceler alemão, né, que acaba virando meme. A declaração de Friedrich Merz foi infeliz, arrogante e preconceituosa, segundo o Igor Normando, governador do Pará, que também se posicionou, né? Então, o prefeito de Belém, o Igor Normando, criticou ontem nas redes sociais o posicionamento do chanceler alemão, o Friedrich Merz, que disse que ele e a sua equipe estavam contentes ao deixar a capital paraense e retornar ao país europeu depois da participação do COP30. A declaração do líder alemão foi infeliz, arrogante e preconceituosa, segundo Normando. A fala dele não representa o que a maioria da população do mundo inteiro tem achado da nossa cidade. Será verdade, pessoal? Por onde a gente anda, muita gente encantada com Belém, com suas belezas naturais, com sua gastronomia. Pessoal, a gente sabe que o Norte e o Nordeste totalmente, infelizmente, foi muito
sucateado ao longo desses 20 anos de PT, né? A gente não tem a menor dúvida disso, com o aumento da pobreza e por aí vai, né? Então, infelizmente, é uma verdade incontestável. Normando ainda defende que o líder alemão tenha empatia com a população da região. A Amazônia ajudou o mundo inteiro a respirar. E agora é hora de vocês reconhecerem a realidade do povo da floresta e ter empatia e ajudar o povo a se desenvolver com equilíbrio e sustentabilidade. Pessoal, essa história que a Amazônia é o pulmão do mundo, né? Isso aí já foi desmistificado há muito tempo, né? Ninguém mais acredita nisso. Bom, o governador do Pará, o Helder Barbalho, endossou a crítica a Merz, considerou o discurso do político alemão preconceituoso. Tá bom, né, pessoal? Então vamos lá, continuando aqui, né? Deveriam receber a crítica e entender para tentar melhorar, né? Então, se cada um que criticar a pessoa for contra, né? Já sem tentar melhorar para uma próxima vez, enfim, fica complicado, não existe evolução, né? Existe só uma reação. Bom, próxima notícia aqui, pessoal, a gente vê empresas aí perdendo o medo da Lei Magnitsky ao apoiar o evento corporativo aí do Alexandre de Moraes. Vamos entender aqui a matéria com o André Marcília. Vamos lá. O ministro Alexandre de Moraes foi convidado para encerrar com uma palestra o 26º Congresso Nacional do Ministério Público, ocorrido em Brasília, nos dias 11 a 14 de novembro. E assim o fez. No entanto, o interessante é que diversas marcas, inclusive de empresas norte-americanas, patrocinaram o evento. E aí, será que essas marcas não poderiam ser punidas pela Magnitsky por prestar apoio a um evento com um sancionado? Ou será que, nesse sentido, ninguém está mais nem aí para a Magnitsky? Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional, e tenho uma notícia para você que não é boa. Eu vou falar sobre isso, mas antes peço a vocês que se inscrevam aqui no canal, que cliquem no joinha, porque assim, dando o seu like, o conteúdo é entendido pelo algoritmo como relevante e ele distribui para mais gente e você auxilia a nossa comunidade a crescer. Muito bem, parece que o ministro Moraes se sente mesmo muito à vontade com o Ministério Público, não é de se estranhar, afinal de contas, como dizem as esquerdas, ele tem esse lugar de fala, é muito mais acusador do que juiz nos últimos anos. O ministro Moraes, ele parece que se sente mais realmente à vontade no Ministério Público do que na magistratura. No entanto, ele pode dar essas palestras? Essas empresas não podem ser sancionadas? Veja, quando você presta apoio material a um sancionado ou a um evento em que está um sancionado, sim, na teoria, a Magnitsky pode punir essas empresas. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o escritório da esposa do Moraes. Esse escritório foi entendido como um lugar de apoio financeiro ao sancionado Moraes e até o site do escritório da esposa do Moraes caiu. Vocês se lembram disso? Não faz muito tempo. Muito bem, esses eventos, ainda que eles não paguem a palestra do Moraes, ainda que não haja um desembolso financeiro a ele, o que aí seria sim um apoio material explícito, mesmo o apoio de recuperação da imagem dele, chamando-o para o evento, mesmo o apoio reputacional, fazendo com que ele tenha algum destaque por intermédio da sua palestra no evento, é entendido sim pela Magnitsky como apoio material. Apoio reputacional, apoio de imagem a um sancionado é compreendido pela Lei Magnitsky como apoio material. E apoio material faz sim com que empresas que prestem esse apoio possam ser sancionadas pela Magnitsky. Então, o que acontece? As empresas não têm mais receio, não têm mais temor? É mais ou menos isso. E sabe por quê? Porque talvez os Estados Unidos tenham realmente chegado a algum gargalo, tenham chegado a alguma trava, talvez por conta até das negociações que começaram com o governo brasileiro, ou talvez por receio do fato de Moraes ser uma autoridade dentro do Brasil com tanta relevância e tanta importância. O fato é que o Moraes está
punido, ele, pessoa física, e o seu entorno próximo, a sua esposa, os seus filhos, os seus amigos, as pessoas da sua família estão punidas, e ele está sentindo sim isso. Eu já contei sobre esses bastidores aqui, inclusive num vídeo que eu fiz esse fim de semana sobre a Magnitsky. A Magnitsky, nesse sentido, foi efetiva. Agora, num sentido um pouco mais amplo, de empresas que patrocinam eventos, de entidades e instituições que chamam o Moraes para esta ou aquela participação. Nesse sentido, a Magnitsky não está sendo efetiva. Nesse sentido, essas empresas não estão no radar da Magnitsky dos Estados Unidos. E isso faz com que, inclusive, empresas norte-americanas se sintam confortáveis para apoiar eventos como esses. Me parece que a Magnitsky hoje ela deve ser definida dessa forma. Ela atingiu Moraes e o seu entorno muito próximo, o seu núcleo duro. E, claro, deu visibilidade sobre os absurdos e excessos ocorridos no STF e ocorridos pelas mãos do Moraes a todo o cenário político internacional. Diz aí o que você acha nos comentários disso. Será mesmo, né, que essas empresas estão sem o medo da Lei Magnitsky? Será? Aproveita aí para se inscrever no canal, habilitar o sininho de notificações. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.